Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje o tema do vídeo é Clemente Romano. Ele era uma espécie de papa, uma espécie de líder, de bispo universal da igreja apostólica, da igreja primitiva? Então, quando os cristãos apostólicos romanos, tá? Não vou usar hoje a palavra católico, apostólico romano. Vou usar apostólico romano porque a igreja de Roma é uma igreja apostólica. E por igreja católica eu entendo a igreja ortodoxa, que tem uma só fé em várias igrejas. A mesma fé, um só Senhor, um só batismo, enfim. Mas eu vou chamá-los de apostólicos romanos porque a igreja romana é uma igreja apostólica, ela tem sucessão apostólica. Bom, mas assim, o que eu quero me deter na doutrina, né, da jurisdição universal do bispo de Roma. Então, quando os cristãos apostólicos de Roma, eles querem provar que o Papa tem jurisdição universal, eles apelam para Clemente Romano. Clemente Romano é santo, venerado pela Igreja Ortodoxa e também pela Igreja Ocidental e pela Igreja Anglicana. Ele é santo e mártir, Clemente Romano. Ele governou a Igreja de Roma de 88 até 97. E, nesse tempo, ele escreveu uma carta à Igreja de Corinto, porque a Igreja de Corinto estava passando por um cisma, por brigas, bispos tinham sido expulsos de suas cátedras, enfim. Corinto era uma igreja problemática, né? São Paulo, o apóstolo, que o diga, escreveu 2 cartas para essa igreja. E Clemente de Roma interveio. E aí, no imaginário dos apostólicos romanos, olha, Clemente Romano, ele era bispo de Roma, ele era um bispo romano, ele era um bispo ocidental, ele interveio numa igreja oriental. Logo, o Papa tem jurisdição universal sobre todas as igrejas particulares. O Papa manda em todo mundo, ele é o bispo universal. Tá, então vamos com calma. Primeiro, o Papa, né, ou melhor, o bispo Clemente de Roma, ele era bispo de Roma? Era bispo de Roma. Ele era romano? Não. Por quê? Porque a igreja de Roma, assim como muitas igrejas, né, a maior parte das igrejas falava grego. A liturgia, quer dizer, a maioria dos bispos escrevia em grego. A liturgia da igreja romana, como das outras igrejas de língua grega, a igreja de Roma falava grego. A igreja romana fazia sua liturgia, celebrava sua liturgia em grego e tinha costumes gregos. Então a igreja romana era uma igreja grega, era uma igreja oriental. Então, só que a Cátedra de Roma ela tinha muito prestígio, por quê? Porque estava no centro do Império Romano, estava em Roma. E por isso que a Cátedra Romana era mais querida, também porque morreram os apóstolos Pedro e Paulo em Roma. Então era uma igreja que tinha um prestígio muito grande no mundo então conhecido. E Clemente o Romano, ele escreveu uma epístola à igreja de Coríntios, que era uma igreja grega, como a sua igreja também era uma igreja grega. Então, no caso de Clemente Romano, foi um bispo grego, tá? Ele era bispo romano por causa da localização geográfica, só por isso. Mas ele era um bispo grego que interveio de uma cátedra, de uma igreja que tinha muito prestígio, que interveio na igreja de Corinto, que também era uma igreja grega, igreja oriental. Então, um bispo oriental que estava falando com uma igreja oriental, que tinha deposto seus bispos, tá? Então, é isso que eu quero que fique claro. Então, até o século III, a liturgia da Igreja de Roma era celebrada em grego.
Existem documentos, livros e tudo sobre isso. Eu vou deixar 2 links tirados de sites católicos romanos. Vou deixar na descrição do vídeo. Quem duvidar da minha palavra, vai lá na descrição do vídeo, lê, clica e vai ser direcionado e vai ver o que vai comprovar se o que estou falando é mentira ou verdade. Mas, repito, a Igreja Romana celebrava em grego até o século III. Começou a mudar lá pelo século IV, que foi introduzido o latim na Igreja Romana. Tá? E também nos primeiros séculos até o século III, né, os apologistas, os teólogos escreviam em grego. Então a Igreja Romana era uma igreja grega, depois que ela se tornou romana, latinizada, tá? Foi um processo longo, ok? Bom, e ainda sobre a supremacia do Papa, né? Os orientais, eles nunca aceitaram essa supremacia, essa pretensa jurisdição universal, porque os orientais não conheciam essa jurisdição universal do Papa. Não conheciam. Tanto é que lá pelos idos do ano 154, século II, São Policarpo de Esmirna, da Ásia Menor, como representante das igrejas orientais, foi ter com o Papa Aniceto em Roma para discutir algumas questões, e aí realmente Policarpo viu que a igreja de Roma tinha a mesma crença que as outras igrejas, então era plenamente ortodoxa. Só ficou uma questão em aberto, que é a questão da Páscoa, que no Oriente era celebrado ao modo judaico, no dia 14 do mês judaico Nissan. 14 de Nissan era a Páscoa dos orientais. Em Roma celebrava no domingo, né? Então essa questão ficou em aberto. Mas os demais, né, eles tiveram uma conferência e o Papa Aniceto pediu que Policarpo presidisse a divina liturgia. Então, mesmo Policarpo foi lá em Roma para ver se o bispo romano era ou não ortodoxo. Então, essa questão da jurisdição universal, me perdoem os amigos da Igreja Romana, não existia nos primórdios do cristianismo. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. É a primeira vez que você apareceu no meu vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe aí seus comentários. E até o próximo vídeo. Fui!